Boa noite a todos presentes. Estamos aqui para iniciar nosso segundo encontro do projeto Cultura Viva, Formação para Agentes Culturais e Pontos de Cultura de Indaial, Santa Catarina, um projeto de realização do Centro Cultural Reino de Oxós, de Indaial, com financiamento, patrocínio via edital do Fundo Municipal de Cultura, com apoio do Fórum, do Conselho Municipal, Prefeitura de Indaial, e participação no processo de desenvolvimento do Ponto de Cultura Omoobá do Rio de Janeiro, em parceria com o Centro Cultural. Então, nessa nossa proposta, hoje a gente vai estar trabalhando a captação de recursos para os coletivos e projetos culturais, onde a gente vai aprofundar essa temática, viabilizando para que os grupos possam entender a questão de como viabilizar seus projetos e suas iniciativas, ou até mesmo a sua subsistência quanto instituições e organizações. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. A gente já começa com essa frase, né? Para fixar bem a ideia. Sem recurso não há execução. E aprender a captar é para fazer acontecer. Se a gente pensa, primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é captação vai além da questão de recursos apenas financeiros. Segunda coisa que a gente tem que colocar na cabeça, também captar recursos não é pedir esmola. Nós somos trabalhadores da cultura, somos empreendedores do setor cultural, então a gente está vendendo nosso trabalho, está se esforçando, vendendo nossas habilidades, nossas capacidades técnicas e intelectuais em prol da realização de um trabalho. Não é esmola, ninguém está nos ajudando por apoiar a cultura. Está aí essa dinâmica atual onde falam que investir em cultura é jogar dinheiro fora, é tirar da saúde, é tirar da educação. Isso é falácia. Produtor e artista, atores, todos pagam seus impostos, recebem, trabalham, recebem seu salário pelo que eles estão desenvolvendo, os técnicos, a pessoa que é iluminadora, a pessoa que é o técnico de som, o porteiro do teatro, recebem e pagam os seus impostos. Todo material comprado para a realização de uma peça, o figurino, o cenário, o consumo da equipe, tudo gera imposto e gera emprego terceirizado. Você vai comprar material, tecido, os aviamentos para fazer figurino, você não tira do ar, você vai num armarinho, numa loja de tecidos e movimenta a economia a partir daí. Então, esse contexto de que cultura não gera emprego, não gera renda e é um favor, a gente tem que tirar isso da nossa cabeça, que a gente não está pedindo esmola, a gente está movimentando a economia, o que chamam de economia da cultura. Então, a gente vai estar objetivando introduzir esse tema de forma simples, facilitada, com uma linguagem acessível a todos, onde a gente vai abordar o que é a captação e suas formas de financiamento. Nesse primeiro encontro, a gente vai ver os fundamentos, as fontes, e a gente, para começar a entender o que tem a captação e fazer um bom desenvolvimento de um plano de captação para os nossos projetos, para os nossos grupos, para as nossas organizações, nossas associações, a gente tem que começar entendendo qual o nosso tamanho e quais as necessidades do nosso empreendimento, do nosso grupo, do nosso coletivo. E no segundo encontro, a gente vai ver como elaborar um plano de captação e como a gente vai elaborar um segundo plano, que é o plano de patrocínio, projeto para enviar ao patrocinador. O que é isso? O plano de captação a gente vai estar exatamente relacionado a entender qual é o nosso tamanho e quais as nossas necessidades. Vamos planejar um longo período como a gente vai conseguir os recursos financeiros, materiais, apoios para o funcionamento dos nossos projetos e da nossa organização. E o segundo plano, que é o plano de patrocínio, é aquele que a gente vai apresentar a ideia do que a gente faz para um possível patrocinador. Beleza? Vou pegar até aqui um exemplo. No final, vou apresentar
um exemplo de um projeto que aprovamos já antigo, em 2016, para a Lei Rouanet, que a gente mandou para patrocinadores em relação ao teatro. Então, vamos lá. Para a gente começar essa nossa viagem, a gente tem que definir o que é captação cultural. É a captação de recursos e o processo de buscar e obter financiamento para projetos e organizações, garantindo a execução das iniciativas culturais. Como eu estava falando, não é somente que eu vou realizar uma oficina, vou organizar uma feijoada, vou fazer, indo para o campo da assistência social, vou fazer doação de alimentos, que eu vou fazer um plano, um projeto de captação em cima somente dessa atividade. Por exemplo, numa associação, numa instituição, ela não tem vida além daquela realização. Se eu vou fazer uma oficina de 6 meses, depois de 6 meses, a minha organização, meu Ilê Axé, minha associação cultural, meu projetinho, ele se encerra, as pessoas não têm mais necessidade, não têm contas para pagar, o meu espaço, mesmo que alugado ou próprio, ele não tem luz, não tem água para ser paga, não tem os impostos. Então, não só pensar na captação para o projeto, na ação realizada durante um tempo, mas na própria sobrevivência da instituição, do coletivo. Se o coletivo pensa em crescer, de onde vai tirar o dinheiro para fazer, por exemplo, toda a documentação para sua formalização, para abrir uma produtora ou se tornar uma associação cultural? Então, o plano de captação, a ideia de captação de recursos perpassa também pela sobrevivência diária da movimentação das organizações culturais, não só relativo ao período de execução de um determinado projeto. E as formas de captação são duas. Você tem os recursos oriundos de fundos públicos e os que têm origem privada. Públicos, recursos provenientes dos governos, sejam eles federal, estadual, municipal, que eles vêm através de editais, premiações, que são os mais comuns, que são chamados de fomento direto. Após você receber, ser aprovado, seu projeto, sua iniciativa ser aprovada, você recebe o dinheiro, vai direto para a sua conta, isso que se chama fomento direto. E você tem as leis de incentivo. A Lei Rouanet, nível federal, né, que é a Lei de Fomento à Cultura, mais popularmente conhecida como Lei Rouanet, que é uma forma de fomento indireto. Que é isso? Finalmente, também outra falácia que as pessoas comentam, que o dinheiro é desviado do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde, que é do governo. Não. Fomento indireto, no caso das leis de incentivo, federais, estaduais, como no caso de Santa Catarina, o programa de incentivo à cultura, o PIC, e os municípios que têm essas suas iniciativas, esse campo, em cima dos impostos os devidos, no caso federal, é o imposto de renda, no caso dos municípios é o ISS, e no caso do estado é em cima do ICMS. Esse fomento você apresenta uma proposta de projeto, aprovada, você ganha o direito a captar junto à iniciativa privada, que o retorno será para essa empresa o desconto em determinado imposto que ela deve ao governo. Um imposto que ela, de repente, até não pagaria, ela vai investir em cultura, voltando à ideia que a gente não está falando de desperdício de dinheiro, estamos falando em investimento, em geração de emprego, consumo de materiais. A empresa vai, em troca de descontos no seu imposto, por exemplo, federal, vai receber descontos na sua alíquota de imposto de renda. No Estado, descontos no que deveria pagar sobre o ICMS. No município, em cima do imposto do ISS. Fomento indireto. Você pega aquela declaração e corre atrás de um patrocinador. No caso dos privados, o financiamento exercido pelas empresas, seja
desculpa, seja através dos editais que elas podem estar realizando, até mesmo relacionados a projetos incentivados por meio das leis públicas, por meio de fundações, como você tem o Fundo Brasil, de Direitos Humanos, Fundo Aguibara, Baobá, que são fundos que determinadas iniciativas, causas, Fundo de Diversidade, que eles apoiam projetos nesse campo. E algumas fundações ligadas a algumas empresas, como a Fundação Bradesco também, fazem esse trâmite. Doações, que às vezes, que nesse caso também valem as doações individuais, porque pegando a lei federal, as pessoas, isso é pouco usado aqui no Brasil ainda, uma pessoa física pode contribuir com um projeto aprovado na Lei Rouanet e diminuir a sua alíquota de pagamento de imposto de renda. E também tem as famosas vaquinhas virtuais, que é os crowdfunding, né, que você tem a benfeitoria, Catarse, onde você lança uma campanha na internet e visa buscar o financiamento através de uma comunidade e de uma campanha online que você tenta buscar esses recursos através das redes sociais, postando vídeo no YouTube, visando o desenvolvimento do seu projeto. Então, aqui, só para a gente fixar, iniciativas públicas, fomento público, governo, lei Rouanet, editais municipais, estaduais e leis de incentivo também nas esferas municipais, estaduais e federal. Privadas, empresas, pessoas físicas, fundações, patrocínio direto local, campanha de financiamento coletivo, editais de fundações ou das próprias empresas. E caminhando para isso, a gente tem que organizar a casa. Para a gente organizar a nossa casa, a gente tem que entender o tamanho que a gente tem e as nossas necessidades. Não dá simplesmente de a gente sentar um belo dia e decidir, vou fazer doação de alimentos. E sair, tá, beleza, se não fosse apenas uma iniciativa pequena, que eu vou doar 100 quentinhas, dá para juntar o grupo da comunidade do bairro, cada um dá um saco de legumes, compra um pouco de carne, arroz, dá para manter isso durante um período. Mas se você tem uma iniciativa maior, quero fazer um restaurante popular, não é só 100 quentinhas, é muito mais do que isso. E todos os dias para acomodar o público, a população em situação de rua. Eu vou precisar de recursos de grande monta. Será que primeiro, para entender o meu tamanho, eu tenho condições de fazer isso de uma hora para outra? E entender a necessidade até não só minha, como da comunidade onde eu estou inserido. Isso é importante. A partir daí, que a gente entende o nosso tamanho, a gente entende as nossas necessidades, né? Até mesmo para entender, não adianta eu pensar em fazer um projeto que vai ser cadastrado, por exemplo, no Conselho da Criança e acolher crianças e adolescentes, e eu não tenho uma sala com condições para receber essas pessoas, esses indivíduos. Vai dar ruim na hora que bater a fiscalização num conselho tutelar, por exemplo. Também tem que entender, e entra também a busca dos investimentos nesses recursos, nessas necessidades, para a gente montar o nosso plano, de entender o nosso momento de captação. Então, vamos lá, a gente tem que ter, primeiro, delineado o que, que a gente faz na vida. Que nos termos da administração, do terceiro setor, principalmente da gestão, é definir uma missão e uma visão. A missão, o que, que a gente faz? Qual é o nosso propósito? Meu propósito é, digamos, organizar um grupo de teatro, difundir a missão, difundir o teatro popular brasileiro de autores clássicos, popularizando para a juventude. A visão, diferente da missão, é onde eu espero chegar, é a visão de futuro, diretamente.
onde eu pretendo me alinhar e construir iniciativas como eu vou estar daqui a 5, 10, 15 anos. Visão, pegando o exemplo novamente do grupo de teatro. Seremos referência na região no estado de Santa Catarina, em produções de teatro tradicional brasileiro, ligados à cultura popular, com enfoque a jovens a crianças e jovens. Projeto de nossa visão, ser referência no cuidado com idosos da cidade de Indaial, daqui a 10 anos. A missão, cuidado com o público da terceira idade, através de assistência de saúde, através de atividades de letramento digital, e a visão, daqui a 10 anos, se tornar a instituição referência no trabalho com idosos, na assistência à saúde e letramento digital. Não tem ninguém que faça melhor do que a minha instituição. É ousado, mas é a perspectiva que vai te nortear no teu futuro de construção. Entender quem a gente é. Tem CNPJ? É interessante ser uma empresa, montar uma associação, ser um MEI, ou se manter informal, um coletivo informal cultural que reúne pessoas, apenas sem nenhuma instituição, documentação e atividade de formalização. Temos condições de ser formalizados hoje e as suas responsabilidades? Isso é entender esse momento é importante até para saber onde a gente vai se meter. Tem editais que aceitam pessoa física, né? Eu, sozinho, tenho uma ideia, posso propor. Outros editais não aceitam. Tem edital que aceita MEI, por exemplo, mas tem editais que não aceitam. Você tem lei, por exemplo, a Lei Rouanet e a lei do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro, que é o meu lugar de fala, aceita projetos apresentados por MEI, mas tem patrocinador que não patrocina projeto, mesmo que aprovado na Rouanet ou na Lei Estadual do Rio de Janeiro, que sejam realizados por MEI, somente por empresas ou associações. E tem outros que só financiam para associações sem fins lucrativos, ONG, e dependendo do que ela faça. Depois de entender e organizar isso, eu tenho que ter um portfólio consolidado. O que é isso? Reunir tudo que eu já fiz, tudo aquilo que mostra a minha capacidade, em um documento, em PDF, uma pasta, juntar fotos, vídeos e tudo isso com a descrição das atividades que foram realizadas. Isso vai mostrar a minha capacidade, quem eu sou. Se eu sou capaz mesmo de, naquele momento que eu estou apresentando uma proposta de patrocínio, o cara vai avaliar se eu tenho capacidade de gerir aqueles recursos que ele vai me dar. Na cara e na coragem, no amor, muitas vezes nem parente empresta dinheiro para a gente. Tem que ter uma garantia de retorno. E o retorno para o patrocinador é a visibilidade da marca e saber que ele vai ter retorno em si. Oi, Juliana, tranquilo? Então, a gente está nessa parte aqui do entendimento do que é necessário para a gente fazer um bom processo da captação de recursos. Primeiro, a gente tem que entender, para a base do sucesso de uma captação, a gente tem que entender quem a gente é nesse processo. Qual é o nosso lugar? Para isso, a gente tem que entender quem somos, o que a gente faz, o que a gente pretende fazer, e o que a gente vai estar lá qual o lugar que a gente vai estar lá na frente. O que é isso? A missão e a visão. Missão, o que eu faço? Minha organização, meu coletivo trabalha com cultura popular ligada à cultura pernambucana. Essa é a nossa missão e difundi-la junto à juventude. Visão. Qual é a minha visão de futuro? O que eu vou estar fazendo o que eu pretendo com essa visão, com essa missão, daqui a 10 anos? Ser referência em Santa Catarina na difusão da cultura popular de matriz nordestina. Entender quem eu sou e o que eu quero no futuro. Depois, entender meu papel quanto pessoa, seja ela física ou pessoa jurídica. Por que isso? Primeiro,
as responsabilidades que cada uma pode ter. Porque às vezes a gente pensa em montar uma ONG, a gente pensa em montar uma associação, a gente pensa em montar uma produtora, mas não é o momento que a gente tenha capacidade de cumprir com as obrigações dessas situações. Ok? Por exemplo, é muito comum as pessoas montam até mesmo dados do Sebrae. As pessoas abrem empresas sem ter um capital de giro ou alguma coisa que dê sustentáculo durante um tempo, e em menos de 6 meses estão fechando as empresas. E isso não é muito diferente de para associações e para ONGs. Muita ONG começa e faz um projeto, não tem muita organização, daqui a 6 meses, um ano também está fechando, cheio de prejuízo, dor de cabeça para quem participou. Sim, vou mandar. Mas eu vou mandar os slides. E vou disponibilizar a gravação também. E quando eu tiver com toda essa ideia, aí, por exemplo, tem edital que aceita a pessoa física, mas é raridade. Tem edital que aceita MEI, mas aí você tem problema, por exemplo, em editais de maior recurso. O MEI tem um limite de faturamento de 84 mil e não avança já há 3 anos, então se for um recurso acima disso, já limita. E tem empresa que não trabalha com MEI, não patrocina nada que seja relacionado a MEI, só associação e produtoras com CNPJ. Então, a gente entender para não perder tempo lá na frente. Tem o edital da Petrobras de 500 mil. Pessoa física não entra. Então, não vale nem eu perder tempo. Eu sou MEI. Dificilmente também vou ser contemplado. Vencido esse caminho, não é que lá na frente você também não possa se organizar nessa perspectiva de crescimento. Passado esse caminho, montar o portfólio. Tudo que eu já fiz no setor da cultura, tudo que eu já fiz no setor sociocultural, assistencial, que a gente está discutindo uma linha bem ampla, registrar com foto, registro do cartaz, print da divulgação na internet, vídeos. Então, já fica aí a questão que tem que ter um trabalho pelo menos de comunicação quanto registro do que faz, ou fazer o levantamento do histórico anterior do que foi feito, organizar isso, e também não basta só, que nem acontece às vezes eu recebo, mando uma série de fotos de uma ação que distribuiu quem tinha, não tem a data, não tem quem fez, não tem a descrição do que se tratava. É uma série de fotos que a gente tem que quebrar a cabeça para descobrir o que foi feito. Para que isso? Se possível, registro da quantidade de pessoas que foram atendidas, de quantos espectadores estiveram, por exemplo, numa peça, num show, quantos alunos estiveram na oficina cultural, na atividade de fortalecimento educacional, para medir o impacto que a sua ação promove, mostrando isso tudo para mostrar a competência que você tem de gerar resultados com recursos que estiveram disponíveis para você. Porque o patrocinador, foi exatamente nessa parte quando você chegou na sala, o patrocinador está interessado em saber qual é o retorno que você vai dar para o dinheiro que ele vai investir em você. Se a imagem dele vai ficar bem divulgada e se você não vai queimar, por exemplo, a imagem da marca dele. Queimar não é simplesmente só estar gerenciando, fazendo, como as pessoas pensam, vai fazer um show onde vai ter linguagem imprópria para crianças. Mas, por exemplo, a comunidade em volta falar que o projeto prometeu atender 50 crianças, quando na verdade não atendia ninguém. Tinha 15, 10, aí está lá a marca do cara lá estampada junto ao fracasso daquela organização. Já fica queimado também, de certa forma. E todos esses documentos, o portfólio, essa pequena organização que você vai fazer, da missão, da visão, dos documentos de formalização, fora algumas certidões,
tudo isso sempre atualizado. Virou o ano, ver todas as certidões é comum, por exemplo, como a gente está discutindo na oficina de projetos, pedirem certidões negativas junto à Receita Federal, cartão de CNPJ, essas documentações, carteira de identidade, ter tudo isso organizado numa pasta e sempre dentro do prazo de validade, para você não ter que depois ficar no desespero correndo atrás para montar essa documentação às pressas ou até mesmo às vezes perder prazo. É muito comum o cara às vezes é contemplado no edital, mas não tem essa documentação e ela está vencida, aí tem um problema do município do cara, do presidente ou da presidenta de uma associação, precisa no máximo 15 dias. Aí o município só libera a certidão positiva dela depois de 20 dias. Vai perder o recurso, vai perder o dinheiro. Mesmo aprovado o projeto, vai perder o prazo, perder o dinheiro. E não é muito raro isso, não. Então, só reafirmando aqui, missão e visão, definir quem a gente é e que a gente tem que estar lá onde a gente quer estar lá no futuro, né? O que a gente faz, definir o propósito e o direcionamento no nosso futuro. CNPJ e as certidões, ver o que são os requisitos para cada edital e organizar o portfólio. Beleza? Dúvida até aí? Tranquilo? Se tiver dúvida, é só falar. Abrir o microfone e falar. Eu tenho, David, boa noite. Boa noite. Assim, essa questão isso tudo você fala, a gente tem que ter ou a gente vai ter que criar esses formações que você estava falando agora, do portfólio, essas coisas que você citou agora? Bom, a gente vai ter, mesmo que seja uma pessoa física, eu, por exemplo, comecei como produtor independente sem CNPJ. Primeiro eu tinha que definir o que eu ia fazer, qual era o meu campo, o meu rumo de trabalho. O que eu sabia, quando eu decidi, eu trabalhava antes dando aula de história com escola formal e era músico percussionista. O que eu posso fazer? Formação, cair para um caminho exatamente de ensinar no campo da música. Jovem trabalhando com música. O que eu tinha? Bom, qual era o meu tamanho? Tinha como eu abrir um CNPJ? Tinha um portfólio de cultura, como eu ensinando, sendo arte educador? Tive que começar a organizar isso tudo, primeiro pensar quem eu era e o que eu ia fazer. Definir a missão. Vou trabalhar com professor de história com patrimônio, pesquisa ligada à cultura tradicional. Ponto. Fora isso, vou trabalhar com cultura popular através da música. Minha missão. O que eu quero lá na frente? Hoje eu sou pessoa física. Daqui a se der certo, uns 6 meses, vou abrir meu MEI. Daqui a mais um tempo, vou abrir minha produtora ou minha associação cultural. Definir minha missão. Para mim entrar no edital, primeiro definir que eu sou uma pessoa física nesse momento. Eu tenho que ter comprovante do que eu faço, que é uma fonte de análise, né? Para participar do edital ou para pedir patrocínio numa lei de incentivo ou a um patrocinador direto. Peguei fotos de quando eu me apresentava em escola de samba, quando eu tocava em bateria de escola de samba, quando eu tocava em roda de pagode, quando eu fazia parte dos Filhos de Gandhi aqui do Rio de Janeiro, juntei tudo e mostrei a minha capacidade quanto músico. Os cursos que eu tinha feito antes, Mestre Rico na Escola Vila Lobos, oficina de percussão do mestre, esqueci o nome dele agora, que era mestre de bateria do Salgueiro. Isso tudo juntando formações que eu dei, na época eu achava que era brincadeira, num bloco que tinha perto de casa. Coloquei isso tudo, organizei com as informações, cronologicamente, das primeiras ações até a última naquele período, e aí eu montei o meu portfólio, certo?
Daí eu fui investigar quais os editais que eu podia participar naquele momento. O que cabe para a pessoa física? Ah, teve o edital do município do Rio de Janeiro, teve o edital do estado. Então, começa por aí, montando toda essa documentação. O que eu preciso de documento meu para participar desses editais? Li lá o edital do município do Rio de Janeiro. Minha carteira de identidade está toda rasgada, eu tenho que tirar outra porque eu tenho que escanear isso para mandar para os caras e tem que estar legível. Comprovante de residência, CPF, buscar mesmo no caso, a regularidade do meu CPF junto à Receita Federal, se estava regular ou se eu tinha problema com ele. Então, montar toda essa documentação para organizar a burocracia, a cozinha, para saber aonde eu posso me meter. Hoje, como produtora, tenho os cartão CNPJ, de 6 em 6 meses eu pego todas as certidões da Receita Federal, da Receita do Estado do Rio de Janeiro, da Receita do município, deixo lá tudo guardadinho. E todo ano atualizando o portfólio do que a gente faz. Por exemplo, essas oficinas já vão entrar como atividade do portfólio para 2026. Entendeu agora? A gente tem que montar essas paradas todas e deixar guardada. Tranquilo, mano? Deu para sacar? Aí, para entrando já no debate, que a gente pensa logo quando fala em captação. As duas preocupações que batem na nossa cabeça estão nessas duas imagens. Primeiro é conseguir pagar o desespero da gente pagar as coisas relativas, não só ao projeto, como também o sonho de todo mundo que mexe com cultura e com projeto, é um dia poder se dedicar e viver disso. Não é nenhum pecado, não estava falando lá no início. A gente investe tempo, nossos conhecimentos, nossas habilidades, e em cima do que entra, a gente paga imposto. Então, esse papo de que trabalho social e cultura é desperdício de dinheiro é coisa de quem não entende do que está se falando. Que a gente trabalha, rala, soa, dedica tempo e paga imposto e gera emprego. Né? Se eu for fazer uma fantasia num grupo de bate-bola, eu vou gastar um dinheirão aqui na Caçula, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a loja de aviamentos. E é por aí que a galera da Caçula vai pagar os empregados. A fábrica de tecidos vai ganhar dinheiro através disso aí, para poder continuar fabricando os tecidos. O desespero, a gente sai a partir do momento da segunda figura, quando a gente começa a fazer a organização, que a gente já fez lá no entendimento de quem somos, para onde a gente vai e qual é o nosso tamanho, e a gente passa para um segundo momento, que é detalhar tudo aquilo que a gente vai precisar de recursos, o que a gente gasta, por exemplo. Montar o orçamento, a ideia do nosso tempo de funcionamento, quanto esse dinheiro vai ser necessário para a gente manter nosso funcionamento durante um tempo. Então, é basicamente isso, a gente entender os custos da nossa operação. É que nem a gente faz, aliás, deveria fazer na nossa casa, né? Pegar toda a nossa luz, água, que a gente paga de taxas, internet, fazer todo aquele levantamento para a gente descobrir o que a gente precisa juntar de alimentação, de vestimenta, para a gente ver o quanto nosso trabalho, quanto a gente vai trabalhar e quanto a gente precisa ganhar para manter o nosso estilo de vida. Um projeto, para uma associação, para uma produtora, não é diferente. A gente tem que entender que passa também por esse lado. Que não adianta eu me descabelar, que às vezes até quem está chegando agora não entende, quando tem pessoas que criticam. Por exemplo, aí em Santa Catarina vai sair agora o edital da Elizabeth, do prêmio Elizabeth Ederle. Tem prêmio ali que quem já está no caminho, não vale a pena participar do edital, 50 mil. Para quem já tem uma estrutura maior, não vai fazer muita diferença. E tem até na página da Fundação de Cultura pessoas criticando que está muito pouco, porque avaliando a operação deles, vamos pegar aí uma escola de dança, né, de Joinville. Tem uma estrutura grande que 50 mil não vai fazer muita diferença na vida deles. Mas dependendo para uma escola menor, que está começando agora, vai fazer uma diferença brutal. Então, por isso, a gente tem que entender quais os nossos custos,
como é que funciona as nossas necessidades para a operação. Então, quanto é necessário para manter a organização e o coletivo funcionando sem a gente ter que tirar do bolso? E quanto é necessário para manter o projeto? Que são duas discussões distintas. Eu tenho o custo do projeto. Vamos pegar novamente o exemplo de uma oficina de dança. Eu tenho a professora de dança, eu tenho, por exemplo, tem que comprar um piso especial, se tiver condições, o uniforme das meninas e dos rapazes que vão fazer, se puder conseguir sapatilha, um lanchezinho, eu tenho os custos do projeto. Fora isso, eu tenho os custos da organização. Luz, aluguel do espaço, manutenção do espaço, limpeza do espaço. A galera que não está inserida no projeto em si, que não entra na sala de aula, que é, se tem uma pessoa na limpeza, tem uma secretária para atender, tem um administrador, isso aí é custo da organização, tem que ser pensado. E dentro disso a gente pensar os recursos humanos, materiais, os equipamentos, pensar nos custos mensais administrativos, o que a gente pensa de investimento, que não é só o de hoje, né? Por exemplo, eu preciso de novos equipamentos, vou abrir novos cursos, minha galera precisa fazer cursos para se capacitar. Por exemplo, a gente está começando agora, que nem eu no caso. Mesmo que seja uma oficina aberta, gratuita, você está gastando seu tempo, está gastando sua luz, está gastando aí sua internet. Então, é um investimento que você está realizando, buscando novas informações. Beleza? Visando melhorar a administração da sua iniciativa. Os impostos e as taxas que vão ter que ser pagas, isso é inerente do meu projeto estar funcionando e eu ganhar aquele dinheiro só para manter o projeto. Tem que pensar nisso também. A captação não é só para aquela iniciativa, a gente tem que pensar nisso no todo. E até mais. E a gente tem que imaginar se a gente tem mais de um projeto funcionando e qual o custo de cada um desses projetos. Por que isso? Pegando exemplo novamente lá do Balé de Joinville, 50 contos não resolve, por exemplo, para a oficina de adolescentes, porque o custo deles é 150 mil. Não resolve no todo. Mas, por exemplo, eles têm um projeto de aulas itinerantes que vai direto em 10 escolas do bairro X. Bom, 10 escolas, vai a 3 vezes por semana em cada uma dessas escolas. Um professor, 50 contos, resolve o problema dessa oficina de visitas em escolas. Ou até mesmo da oficina de jovens e adultos, de adolescentes, que custe 150 mil, esse 50 já ameniza, cabe eu correr atrás dos outros 100. Então, isso tudo, esses debates todos passam no plano de captação. Que às vezes a gente fica muito no foco de preciso de 200 contos para o projeto. Ou a gente esquece dos outros custos, né, os administrativos principalmente, ou quando a gente vê oportunidades menores, a gente abre mão. Não, isso não resolve minha vida. Então, eu não vou nem me meter. Então, essas vieses, por isso esse debate todo antes da gente entrar na construção dos planos em si. Então, vamos lá. Antes da gente entrar no plano em si, a gente tem que fazer esse controle financeiro, ver tudo aquilo que é custo ou investimento da nossa organização. O que a gente gasta com funcionário, quanto a gente gasta com água, luz, internet, com a alimentação dos alunos, se tem, material de limpeza, material de escritório, o que a gente tem de custo de material pedagógico, fazer todo esse levantamento em planilha, o que a gente gasta na comunicação, por exemplo, que é importante, a gente sempre tem que estar, não só, também a gente às vezes esquece, a gente está tão afim
de realizar o propósito, que a gente esquece de fazer o registro, não só para divulgar, né? No sentido, tá na rede, que bacana que as pessoas fazem, mas aquilo ali é uma forma também de você estar fazendo uma captação. Não é raro, por exemplo, tem uma instituição que eu faço consultoria, chamada Instituto Prover, que recebeu um convite por causa das redes sociais e do site, de patrocínio. Uma empresa aqui do Rio de Janeiro, a Catalisar, ela não tinha, tá sobrando verba e foram pesquisar. Saíram catando no Instagram atrás de instituições. Nesse barato acharam lá o Instagram da Prover, viram lá as postagens, foram ver o site, viram os resultados e entraram em contato para uma proposta de patrocínio para Prover, algo que a gente não estava nem esperando. Então, a comunicação também faz parte, embora pareça que não, também faz parte do processo de planejamento da captação. Então, tá lá, nesse nosso exemplo, esse projeto, essa instituição, gasta 25 mil com funcionário, 500 com água, luz, internet, tudo hipotético, 1.500 com alimentação para alunos, 150 de limpeza, 250 de escritório, 300 de material pedagógico, e na comunicação, incluindo as peças impressas, mais impulsionamento na internet e nas redes sociais, R$ 600. Mensalmente, a gente chegou à conclusão, nesse exemplo, que o gasto é de 28.300. Então, por mês, para manter a instituição de pé, não só o projeto, mas tudo de pé, 28.300. Desculpa. Em 6 meses, ela precisa de 169.800. Em um ano, 339.600, com esse cálculo aqui hipotético. Então, a partir daí, a gente desenhou qual a necessidade financeira, né, dinheiro da instituição. Eu tenho que criar, quando pensar, a partir dessa realidade, um plano para captação mensal, um plano para 6 meses e um plano para 12 meses, um ano, que a gente chama de plano de manutenção de espaços, né, no campo da cultura. Então, eu já parto do princípio de 3 opções para buscar parceria. Um parceiro que me resolva mensalmente, com cotas mensais, alguém, ou editais, leis de fomento, ou patrocínio direto, ou até organizar uma campanha de financiamento coletivo para um valor de 6 meses, que me dê respiro para 6 meses, e as mesmas perspectivas para um ano. E antes da gente entrar no debate da construção do plano em si, a gente tem que conhecer os caminhos. E a gente encontrou aí. Entendemos quem somos, entendemos qual é as nossas necessidades, para onde a gente tem que ir, o que a gente tem que organizar. Agora a gente precisa saber aonde está o parceiro, o dinheiro, os recursos. Então, conhecendo os custos, conhecendo as fontes de recurso, a gente vai começar a ver qual é aqueles que podem estar me ajudando e dentro do meu tamanho, da minha realidade, que eu posso estar recorrendo. Dentre eles, alguns a gente já falou, as leis de incentivo, né, que elas são federais, estaduais e municipais. A gente tem, no caso, as leis de fomento, como a Lei Aldir Blanc, que foi emergencial e agora se torna uma política nacional permanente nos próximos 4 anos, até previsão orçamentária até 2027, de estar acontecendo os editais de cultura da Lei Aldir Blanc. E dentro dessas possibilidades, dentro das leis, principalmente da federal, como está aqui colocada, é buscar parceiros
financiadores de empresas e pessoas físicas, como eu falei anteriormente, relacionadas ao imposto em si devido. Federal, o imposto de renda, no estado, o ICMS, no município, o ISS. Abrem, normalmente uma vez ao ano, abre os editais. No caso da Rouanet, como eu falei antes, até pessoa física pode apresentar. O complicado se torna você conseguir como pessoa física e até mesmo como MEI, você conseguir o patrocínio. O mais comum para pessoa física, MEI, começarem, para instituições pequenas começarem, são os editais, que são as chamadas regulares, acontecem normalmente uma vez por ano, que são chamadas realizadas pelo governo federal, municipal e estadual, onde as regras são estipuladas através do regramento do edital, né? E quais são as linguagens que podem ser adotadas nesses editais, para quem eu posso apresentar o projeto e para quê, né? Um edital de música, um edital de teatro, um edital de circo, por exemplo, o Elizabeth, que abriu agora, ele contempla artes e a cultura popular de um lado, e tem um outro caminho que é para patrimônio, biblioteca e educação patrimonial. Das artes, tá lá, podem pessoas físicas, MEI, tá lendo ele ontem, estão abertos até o final do mês, agora de setembro, onde tem música, teatro, dança, atividades de ensino, né, de formação cultural, audiovisual, artes visuais. É bem ampla. E também devem estar abrindo até o final do ano um novo ciclo de editais da Aldir Blanc. Tem o patrocínio, como a gente falou, das empresas, né, que elas têm suas políticas de patrocínio, onde você pode buscar, normalmente nos sites das empresas, tem um link de patrocínio, ou também pode estar dentro de sustentabilidade, que são o que eles chamam de responsabilidade social empresarial, né, ligado ao marketing, onde eles analisam a iniciativa dentro da política da empresa e aquilo que eles avaliam que vai dar retorno à marca. Algumas empresas se dedicam a determinadas regiões. Por exemplo, tinha um edital agora não me lembro, de uma empresa aí em Santa Catarina que era dedicada a uma determinada região onde eles estão sediados, que aí é uma forma de ter um contato maior com a comunidade, e eram ligadas a associações de atendimento à criança e ao idoso. Dentro da questão também pública, eu estou esquecendo, tem os recursos, eu tinha colocado aqui no final, vou deixar para o final as outras formas. Tem a vaquinha online, que eu já tinha falado, né? Que é o financiamento coletivo, que os principais sites são Benfeitoria, Catarse, Apoia-se, onde você consegue mobilizar uma rede de comunidades de redes sociais em volta da sua causa. E um outro caminho também são as parcerias, que não necessariamente são recursos financeiros, né, dinheiro, onde você pode estar ali fazendo com ONGs, com institutos, universidades, onde você pode fazer troca de serviços, utilização de espaços, por exemplo, junto a uma universidade, o setor de comunicação da sua iniciativa não tem como estar investindo em um profissional no momento. Pode ver uma parceria com a escola de comunicação e marketing de uma determinada faculdade e oferecer estágio por horas, ou conversar com o DCE, ou com algum estudante que você conheça, recém-formado, ou que ainda esteja para se formar, que ali ele já vá construindo o portfólio dele através das iniciativas de comunicação junto à tua instituição. É uma possibilidade. Materiais. No teatro isso também é muito comum. Você não tem, por exemplo, o catering, né, o lanche dos camarins.
Muitas vezes você não consegue o recurso, mas você consegue um buffet ou um restaurante que fornece durante a preparação antes da peça, ou libera um jantar após a realização da peça. É uma possibilidade. Alguém que fornece o equipamento de som por permuta e divulgação, uma gráfica, em troca de algum material impresso, você divulga que todo o seu material de comunicação foi feito junto a eles. Isso são possibilidades. E também no caso dos projetos sociais, a possibilidade do voluntariado, abrir programa de voluntariado para determinadas funções. Aí sim, outras formas, né? Você pode investir, que hoje está na moda, porque esse caminho só dos editais é complicado, não tem como você viver só de edital, cada vez a disputa está maior. Então, você abrir um bazar de roupas, de móveis, alguma coisa do artesanato produzido nas suas oficinas, tem jovens ou terceira idade produz artesanato. Você pode oferecer aquilo ali como um produto de venda para angariar recursos para a própria oficina de artesanato. Negócios sociais. Tem pessoas, tem uma oficina, você conseguiu um projeto que vai ensinar gastronomia. Montou a cozinha, digamos assim, ou uma estrutura mínima de cozinha, ou quiçá uma cozinha industrial. Fornecer alimento a preço mais barato, quentinha, a partir daquela cozinha industrial, que nem tem o projeto do Gastromotivas, né? Que tem a cozinha, que faz a aula, e durante as aulas, os alunos aprendem produzindo alimento, que é refeições, que são vendidas mais em conta no centro do Rio de Janeiro, o público trabalhador da região, e as quentinhas que são doadas para a população em situação de rua e para ONGs da região que trabalham com menores e população em situação de rua. É uma das possibilidades. Serviços, tem alguém que saca de comunicação, tem alguém que saca muito sobre elaboração de projetos, então pode abrir uma consultoria nesse sentido para outras organizações. Tem um equipamento de som muito bom, pode alugar para outros projetos. Emendas parlamentares, que é uma situação um pouco mais complicada, né, que depende do contato com o parlamentar e ele se interessar pela proposta, mas é uma possibilidade. Dependendo do tamanho da organização, convênios, né, convênios públicos que tem, por exemplo, no site chamado Transfere.gov, tem ali alguns convênios editais que são diretos das secretarias ou dos ministérios, chamando organizações do terceiro setor e empresas para fornecer serviços diretos ou parcerias de implementação de determinada política pública junto a ONGs ou organizações de utilidade pública. Tem os editais dos conselhos, também é pouco explorado, daí a importância no futuro de certas certificações, como do Conselho da Criança e Adolescente, Conselho do Idoso, Conselho de Educação. E aí, por dentro desses conselhos, tem os próprios fundos federais, estaduais e municipais, que também são uma possibilidade de captação de recursos. Então, quais são os primeiros passos, entrando já pensando no nosso plano de captação? O caminho que a gente tem que estar pensando para montagem do nosso plano em busca do financiamento. Primeiro, ter um projeto bem elaborado, estruturado, ou o portfólio da organização bem estruturado, bem organizado, coerente e completo. Como eu falei, a gente tem que entender o nosso tamanho para saber onde a gente vai,
né? Se eu sou formalizado ou não, aquilo que a gente está falando sobre onde pode um edital, uma política de financiamento pública ou privada contempla a pessoa física, contempla o meio ou não contempla, onde contempla associações sem fins lucrativos, organizações com fins lucrativos, para a gente não perder tempo. Criar metas de captação dentro daquele cálculo que a gente falou lá. A gente viu no exemplo, na hipótese, valor de custeio de um mês, 6 meses e de um ano. E a partir daí, identificando esses custos, ver quais são os mecanismos que podemos estar fazendo a captação dentro dessa perspectiva de um mês, 3 meses, 6 meses, um ano, 2 anos. Qual é a nossa necessidade nesse período? Fora isso, continuando, quais são os mecanismos que me atendem, né? Por exemplo, de acordo com o tempo de existência, em alguns casos, se eu montar uma associação hoje, eu vou ter que deixar o estatuto, o tempo de vida, o cartão de CNPJ maturar durante um ano, porque tem que ter existência de um ano comprovada para execução das atividades. Dependendo, 2 anos. Convênios e parcerias federais de 3 a 5. Emenda parlamentar, mesma coisa. Ontem mesmo eu estava conversando com a presidente de uma associação na Baixada Fluminense, de Duque de Caxias, que elas trabalham, que são mulheres que trabalham com. É uma associação que trabalha com mulheres após remissão do câncer, mas tem um ano. E ela falando que tinha conseguido conversar com o deputado, que era para apresentar a proposta, mas o CNPJ dela só tem um ano. Para emenda parlamentar, só depois de 2 anos. Para convênio direto com o Ministério, só depois de 5. Ela ficou meio desanimada, mas infelizmente é a realidade da legislação, né? Definir, a gente tem que definir qual é o nosso público-alvo, que aí, sabendo com quem a gente vai trabalhar e quais os objetivos, a gente já vai direto naquilo que é o correto, que é o certo. Não adianta eu ir numa. Eu trabalho com oficinas de música e o edital do Fundo Brasil está falando sobre direitos humanos. Eu vou perder meu tempo mandando oficina de percussão para lá. Eu trabalho com direitos humanos sobre letramento contra a violência de gênero. O edital está falando sobre meio ambiente. Também vou estar perdendo meu tempo, a menos que tenha alguma coisa relacionada ao meio ambiente e o direito da mulher. Vai ser feita uma oficina junto às mulheres que trabalham na coleta do açaí do Babaçu, lá no Pará. Aí sim eu posso estar fazendo. Mas se for no Rio de Janeiro, voltado à, à juventude do funk, nada a ver. Mesma coisa se eu trabalho com música clássica e o edital está falando em hip hop. Então a gente tem que entender qual é o público e quais os nossos objetivos. É, seguindo essa linha, a gente falou que os programas de financiamento eles têm uma certa periodicidade. Por exemplo, a Lei Rouanet abre em março e termina no final de outubro, início de novembro. Então, eu já tenho que estar com anotado que eu vou fazer um projeto para a Lei Rouanet nesse período. Os editais da Paulo Gustavo, da Aldir Blanc, a organização deles normalmente é final do ano, então tem que já estar contando que outubro, novembro, quiçá dezembro, eu já tenho meus projetos preparados para mandar para os editais estaduais, federais, municipais da política Aldir Blanc. A lei de financiamento do Estado abre no início do ano, em março, abril. Eu já tenho que estar preparado que em 2026 eu tenho que estar com os projetos prontos e toda a documentação pronta para oferecer, enviar meu projeto para avaliação dessa lei estadual.
Eu sei que o Fundo Brasil abre editais 2 vezes ao ano, 4 editais. Dois, e normalmente isso já fica até a dica. Dois no meio do ano, até julho, e dois no final do ano. Então já tem que estar preparado para os editais do Fundo Brasil de Direitos Humanos antes de abril, maio, e já preparado para os dois que são em setembro, outubro. Ok? Montar esse cronograma dos mecanismos, a empresa X, a Mafre, está com edital para projetos financiados, incentivados pela Lei Rouanet. Eles abrem todo final até dia 30 de outubro, normal. Sempre abrem essa possibilidade de captação. Então, já tem que estar não só com o projeto preparado para mandar para a Mafre em outubro, como eu já tenho que ter ele, no mínimo, ter colocado esse projeto lá no Salic no início do ano, para ele já ser aprovado, para já estar com ele na mão e mandar já ele aprovado pela Rouanet para o edital da Mafre no final do ano. Então, ter todo esse cronograma organizado das linhas de mecanismo, das leis de incentivo, dos editais, quando as empresas estão fazendo as suas linhas de captação aí abertas a patrocínio, pesquisando, já deixando tudo isso no calendário montado. E estudando também, outra dica, quais são as linhas de apoio e outros projetos que já foram aprovados por essas organizações e por essas empresas. Normalmente elas deixam, por exemplo, o Banco do Brasil está agora com um edital aberto de tecnologias sociais, só que tiver interesse, só pesquisar, LABTS, que eles têm até alguma parte dos projetos que eles já financiaram, já apoiaram, então já dá para dar uma estudada. O Fundo Brasil também de Direitos Humanos tem uma aba de projetos já apoiados, então também tem como você dar ali uma estudada do que eles se interessam e o que eles normalmente apoiam. Outro ponto, que a gente falou, né, das outras formas de captar recursos, que a gente está falando de recursos não só financeiros, recursos humanos e materiais. Então, não só identificar os mecanismos, né, de dinheiro, mas também potenciais doadores, sejam eles de recursos materiais e serviços e parcerias. Por exemplo, a Receita Federal tem um programa de doação de bens apreendidos, computadores, móveis. O Banco do Brasil, o Itaú, tem a doação de materiais e equipamentos que já estão sendo considerados obsoletos, que tem renovação dos móveis, dos computadores. Então, eles fazem doações para projetos e organizações sociais. E um detalhe importante que muitas vezes a gente esquece. Foi demais. Aqui no patrocínio. Quando a gente está pensando, primeiro foi aquela ideia que eu falei que patrocínio não é pedir esmola. Ao mesmo tempo, quem está patrocinando não está dando dinheiro por ser bom. É um jogo de ganha-ganha. Os dois lados têm que ganhar. Você, porque recebeu o patrocínio, e o patrocinador, ele quer o retorno dele. E qual é o retorno dele? No processo de negociação e de apresentação das propostas, você oferece os retornos. Os tradicionais são quais? Que a gente vê aí. Vai no cinema, começa o filme, aquele monte de logomarca antes do filme começar. Apoio Petrobras, CIA, empresa X de transportes. Ali está mostrando, está presente quem apoiou, quem financiou o projeto, mesmo que tenha sido não só com dinheiro, mas também com, por exemplo, a empresa, digamos, 1001 Transportes auxiliou com o deslocamento das equipes com ônibus. Beleza. Tá ali a marca. O jogo do patrocínio da ajuda foi através da divulgação da marca. Trabalho na comunidade X e
divulgar junto à população que aquele projeto só existe porque a empresa X está ajudando. E assim melhorando a imagem da empresa naquela região, a comunidade, criando um laço de identidade, de retorno, de melhoria da imagem da empresa junto à comunidade. Uma peça ou uma própria oficina mesmo. Você tem 50 vagas na oficina, ou patrocínio para uma escola de samba, são 5.000, 10, vamos dizer, 10 alas. Dessas 10 alas da escola de samba, uma vai ser só de funcionário da empresa X, que vai bancar, por exemplo, todas as fantasias. Em troca, eu vou dar 50, 100 fantasias para os funcionários daquela empresa estarem desfilando gratuitamente. É um retorno. 10 vagas na oficina de costura que vai estar organizando vão ser para filhos de funcionários e esposas de funcionários de uma determinada empresa. São o que a gente chama de moedas de troca entre o produtor e o patrocinador. E também a gente tem que ficar ligado nessa relação de troca de ganha-ganha, a imagem da empresa tem que aparecer bonita na foto. Tem que ser uma causa bacana, com uma empresa, com uma associação bacana, que mostre que aquela empresa é muito boa com o meio ambiente, que ela se preocupa com crianças, que ela se preocupa com o idoso, que ela quer a melhoria da comunidade X. Normalmente é nessa linha. E, ao mesmo tempo, nós, como produtores, como diretores de um projeto social, presidente de uma associação, também tem que ter essa preocupação. Não é que a gente está precisando de dinheiro, que a gente também tem que estar ligado a qualquer empresa. Por exemplo, eu trabalho com crianças. Beleza, a Ambev quer financiar. Vamos no extremo do caos. Consigo patrocínio com a Ambev. Aí só vai aceitar patrocinar aquela trabalho com crianças se eu colocar na camisa a Brahma. Aí o bicho pega, né? Porque vai queimar meu filme junto à criançada. Qualquer pessoa que vê as crianças desfilando com cerveja Brahma nas costas vai dar ruim. E vai criticar com razão. Não, se quer financiar, financia através do refrigerante. Aí eu exponho a sua marca. Fica bem para eles, fica bem para a organização. Tranquilo, beleza, todo mundo ganhou nessa troca através do patrocínio. Certo? Então a gente vai chegando aí à conclusão final. Pena, Ana, que só chegou agora, mas dentro daquele mesmo esquema, eu vou disponibilizar depois a gravação, né? Uma pena você ter chegado agora, mas eu vou disponibilizar a gravação para quem esteve presente. E para Juliane, alguma dúvida aí do conteúdo que a gente abordou aqui? Juliane? Oi, Davi, pode falar. Tem alguma dúvida dentro do que a gente abordou aqui até o momento? Que a gente já está, vamos encerrando por hoje. Bom, como você falou, você vai mandar, então, depois a gravação e os slides, né? Todas essas informações, né? Sim, vou disponibilizar para a galera que teve aí esse material e a gravação da aula. E recebe certificado? Bom, sim, participando das aulas, abrindo uma ocasião especial para a Ana, que ela participa do projeto da aula de elaboração, a gente vai estar mandando para a galera o certificado de participação das 2 aulas. Ah, tá. Então só está tendo hoje e no outro dia, então, o próximo encontro, isso? Essa de captação é hoje e quinta-feira que vem, mesmo horário.
Tá certo. E hoje eu quis abordar exatamente toda essa discussão para a gente entender onde a gente está caminhando, né? Para ficar bem claro o que é a captação, que não é só a gente entrar em contato com o patrocinador e achar que ele vai ser bonzinho e nos dar dinheiro. Toda essa discussão que a gente fez hoje, ele passa nessa construção, entender quem a gente é, nosso tamanho, nossas necessidades e os mecanismos que a gente pode estar abordando. Não é só, como as pessoas normalmente pensam, que é através de edital, edital, edital. A gente viu que tem outros mecanismos, uma mega enorme possibilidade de angariar recursos, e não só recursos financeiros, materiais, doações, parcerias, para a gente entender isso tudo. Tá certo. Obrigada, Vitor. Então, para a gente encerrar por hoje, tá aí, a gente viu o conteúdo para essa compreensão. Só vou abrir aqui uma outra apresentação, que vai ser o que a gente vai abordar na próxima aula, que a gente vai estar vendo um projeto de captação, um plano de captação, como a gente abordou no geral da instituição, um plano de captação, e o chamado projeto para o patrocinador, que eu vou mostrar aqui um exemplo de um projeto antigo que eu escrevi, aprovado na Lei Rouanet. Dá para ver toneladas de humor? Eu não estou vendo, Davi. Não abriu, não? Não. Agora sim. Abriu? Agora sim. Então, esse é um projeto que a gente escreveu em 2016. Vou passar aqui bem rapidamente. Que a gente escreveu em 2016 e foi aprovado na Lei Rouanet. E depois a gente fez a captação, que era um projeto em cima de um espetáculo de stand-up, né? Que aí os itens parecem muito com um do projeto para editais, né? Que é a apresentação. No caso aqui, a cópia da portaria do Diário Oficial Federal, abrindo a possibilidade da gente poder fazer a captação, a justificativa que a gente apresenta, o que vai ser nesse caso, porque vai ser interessante para o patrocinador ele estar patrocinando, apoiando a nossa proposta, que é diferente da justificativa para editais, que aqui a gente está falando dos benefícios para o público e o benefício para o patrocinador. Quando a gente está falando de projeto para edital, a gente tem que falar qual é o benefício social para recebimento daquela verba. Os objetivos, que aí é igualzinho do edital, do projeto para editais. No caso aqui era um projeto que já tinha edições anteriores, né? A gente já estava fazendo a 4ª edição desse projeto Toneladas de Humor. O cronograma, a gente apresenta a ordem cronológica, que era um projeto de 8 meses, no caso, e as principais atividades que a gente vai estar desenvolvendo, que era um projeto com uma temporada, explicando quantidade de apresentações, eram 10 apresentações. A classificação do público-alvo, que também é diferente do que quando a gente faz um projeto para edital ou para lei de incentivo, que aqui a gente vai estar falando dos benefícios dentro do público para o patrocinador. No caso, a gente estava procurando uma galera ligada a teatro, que patrocinasse os projetos de teatro, era um público adulto, e dentro do perfil das empresas que trabalham, que a gente procurou, eram ligados principalmente a públicos C, B e C, né? Ainda mais a questão do stand-up ainda estava começando, então não era muito bem visto. Era um tipo de humor ainda marginal, em 2016. A ficha técnica, que a gente falando aqui, quem era o ator, que era o artista em si, né? Com toda a experiência dele, ele já tinha feito até o momento, trabalho na televisão, trabalho no teatro. A equipe que estava envolvida, as figuras principais no caso, que era a minha ex-sócia,
que fazia a parte da direção e da produção da peça, e eu fazia parte da produção executiva e a iluminação. E aí também contando a questão da experiência e o que já tinha feito, as principais, os produtos mais relevantes até o momento. A proposta do plano de comunicação, que era onde a gente, como é que a gente ia divulgar e onde a gente ia inserir a marca do patrocinador. O orçamento em si, dividido em cotas de patrocínio, que a gente vai discutir o que é isso, né? A gente pode ter um cara que vai, uma empresa que vai patrocinar tudo. E tem, que nem eu falei, né? 50 mil não resolve minha vida, mas no exemplo que a gente falou dos 50 mil. Mas, por exemplo, pode resolver parte. Aqui, no caso, em 2016, era um projeto de 58 mil, mas que, por exemplo, 2 pessoas me dando 29 já resolvia a minha vida. Com 3 pessoas dando 19 ou 4, 14, eu colocava o espetáculo de pé e não precisava ficar insistindo erroneamente que não, só vou fazer se alguém me der 58 mil. O orçamento sintetizado, a gente colocava por etapa, a gente coloca por etapas, que é exatamente sintetizar o orçamento que a gente manda no projeto, que é mais detalhado, descrevendo todo o que a gente vai fazer em cada etapa, na pré-produção, quem são os profissionais, na produção, quem são os profissionais, quanto a gente vai gastar com cada peça de divulgação e por aí vai. Aqui a gente faz ele resumido e caso o patrocinador deseje, a gente manda para ele o orçamento detalhado. O que a gente estava falando agora há pouco das moedas de ganha-ganha, do jogo de ganha-ganha, o que o patrocinador ganha, né? Na cota apresenta quais são os retornos que ele tinha, né? Anúncio em áudio, na abertura, 150 ingressos, 160 ingressos para junto a funcionários e clientes, a logo na camisa da equipe e dos brindes que a gente ia dar. No caso da Master, tinha alguma coisa a mais. A cota patrocínio, que eram menores, né, os valores menores, então também tem menos coisa. Se era 150 ingressos, no caso da patrocínio, a gente dava 55. Na cota apoio, 40 ingressos. Vai reduzindo de acordo com o valor. A responsabilidade social, né, que é a questão da acessibilidade, o público PCD e a democratização de acesso. E não adianta montar esse material se o cara não souber quem está produzindo e não tiver o contato das pessoas para ele buscar maiores informações e assinar o contrato. Então é isso que a gente vai estar abordando no próximo encontro, na quinta-feira, além da montagem, como a gente falou. Quais mecanismos a gente vai utilizar, o que a gente precisa e a montagem do cronograma para montar o plano de captação. Ok? Encerrando por hoje, mais alguma dúvida? Está tranquilo? Podemos encerrar? Então, vamos encerrando. Obrigado. Ainda só lamentando o ano ter chegado agora, mas vou te mandar o link da aula dessa e de produção cultural para você não se perder e que a gente tem esse período aí de uma semana para você poder com calma acompanhar, beleza? Então, valeu, gente. Obrigadão pela presença. Uma boa noite, um bom descanso e um bom final de semana para vocês. Ana, você tem alguma pergunta? Desculpa a falta de educação, nem perguntei. Não, um pouquinho que eu peguei ali, um pouquinho eu já entendia, que assim, o básico assim eu já soube um pouco, mas vamos deixar para as próximas ali, eu vou acompanhar já mais cedo. Hoje eu não consegui chegar, peço desculpa, não consegui chegar, mas um pouquinho eu já entendia dessa parte. Obrigado, tá? Beleza, qualquer coisa no material tem meu e-mail. Vendo o material, se antes de quinta-feira quiser entrar em contato, você mandar um e-mail para mim, tá? Sim, tá bom, eu vou mandar sim. Obrigada. Valeu, um abraço. A gente passa Abraço. da integração até chegar na inclusão. Qual etapa nós estamos na nossa vida aí?
Qual? Panelinha. Davi, eu não panelinha. tenho Todos dúvida, adoram os mas comentários. vendo ali a gravação depois, Tá pra você, tá? Agora. mas me ajudou a eu Agora. conhecer bastante coisas sobre você que estava falando sobre a captação, essas coisas. Chegar à inclusão. Que bom, a gente vai então vai amadurecendo. Aí qualquer coisa, como eu falei, no e-mail ou na próxima aula a gente abre com as dúvidas que aparecerem, que às vezes a memória está quente agora, mas passando amanhã ou revendo o vídeo vai aparecer algumas questões. Beleza? Então, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite e um bom final de semana para vocês. Um beijo no coração. Vai. Vamos